clube da Série A, muito tradicional do futebol brasileiro. Presidente Fábio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Mundo dos Esportes. Agradeço, a alegria é toda minha, à disposição de vocês. Presidente, eleições marcadas para o próximo dia 25, a gente tem a candidatura do Samir Chald, de Roraima, apoiada por 19 federações de futebol, também clubes. O senhor faz parte do grupo que está apoiando, no caso, o Samir Chald? Primeiro, a nossa indignação, porque sem clube não é futebol. Então, você não pode entrar nessa disputa política. Os clubes brasileiros não foram ouvidos, não tiveram nem oportunidade de se colocar com relação a todo esse processo atropelado. Se conseguem eliminar, em menos de 40 horas se convoca uma eleição. É muito tranquilo para a federação se posicionar, porque a federação não tem torcida para dar satisfação. Não é a federação que tem que se justificar quando apoia o candidato e quando o juiz marca, por exemplo, contra o seu clube numa partida de futebol. Então, primeiro, o meu repúdio da forma como foi feito todo esse processo, certo? Acho que foi o principal ator do futebol são os clubes de futebol, é quem leva o público, é quem faz o espetáculo, e não estão sendo ouvidos hora nenhuma, não são protagonistas de nada, são apenas figura decorativa nesse processo de eleição da CBF. Então, nosso repúdio a essa forma, e mostra muito bem porque é que o futebol brasileiro está dessa forma aí, porque é que a nossa seleção tem dificuldade, ao invés da gente estar discutindo pautas importantes, como todas as ligas, os grandes players do mundo discutem, que é o fair play no futebol, a profissionalização de arbitragem, a gente fica trocando de presidente de CBF a cada 1 ano, 2 anos. Isso repercute muito mal para o resto do mundo e mostra que, infelizmente, nós temos aqui um sistema completamente sem segurança nenhuma, certo? E aí está a explicação também porque é que o Ancelotti demorou tanto para responder esse convite à seleção brasileira. Então, objetivamente, eu não estou nada contra o Samir, não vou aqui nem colocar com relação a ele, uma pessoa jovem, que eu acho até que tem condição de fazer um bom trabalho, mas o formato como foi feito não nos permite ter esse tipo de apoio. A gente acabamos a reunião agora entre Liba e LFU, e 33 clubes da Série A e da Série B assinaram um manifesto, que já vocês vão estar recebendo esse manifesto aí, onde nós estamos apoiando a candidatura do Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol, para a CBF. Então, essa reunião que o presidente Reinaldo estava presente foi com os clubes aí das duas ligas. Os clubes, 33 clubes dos 40 que compõem as duas ligas, estão apoiando a candidatura do Reinaldo Carneiro Basso. Essa é uma informação exclusiva em primeira mão que o presidente Fábio Motta está trazendo aqui na Bandeirantes. É isso mesmo, presidente? Isso. Nós fizemos uma reunião entre a Libra, que é a liga a qual a Vitória pertence, a LFU, uma reunião histórica, acho que pela primeira vez se reuniu todos os 40 clubes do Brasil numa reunião. Entre nós, o Reinaldo não estava presente, definimos a pauta e saímos com esse manifesto que já a imprensa toda está recebendo, nosso apoio, certo? Primeiro, nossa indignação pela forma como foi feita essa eleição da CBF, sem ouvir os clubes, são os principais atores, certo? Sem clube não há futebol, e os clubes não estão sendo ouvidos hora nenhuma. Em segundo, nosso manifesto, a candidatura do Reinaldo. 33 dos 40 assinaram o manifesto a favor da candidatura do Reinaldo. Os outros 7 ainda não se definiram, alguns vão ficar neutros e outros ainda não se definiram para que lado vão pender. Esses clubes que ficaram alheios ou não se definiram ou não vão votar a favor do Reinaldo, o senhor poderia elencar, por favor? Porque vai ter assinatura dos que apoiam, né? Você vai receber o manifesto aí, é só você... Adianta pra gente, presidente. E outra coisa, as linhas gerais do manifesto, o que o senhor pode, já que estamos ao vivo aqui pro Brasil inteiro, pro mundo, na Rádio Bandeirantes, a gente poderia adiantar isso aí, né? É um manifesto pedindo, certo, respeito aos clubes, os clubes precisam definir, é um manifesto onde você traz as preocupações com o rumo do futebol, certo, com o calendário, com tudo que tem acontecido, certo? Ou seja, é um manifesto de indignação pela forma como se procedeu, e segundo, mostrando que os clubes passam a partir de agora também ter um candidato para ir para o debate, que é a candidatura do Reinaldo. Então, nenhum clube brasileiro da primeira e da segunda divisão está satisfeito pela forma como foi feita, ninguém foi ouvido nem escutado, somos nós que entramos em campo, somos nós fazendo o espetáculo, somos
a torcida cobra é do presidente do clube, não é do presidente da federação. Então, em cima disso, se construiu esse manifesto. Fizemos uma reunião na manhã toda hoje entre LFU e Libra e soltamos esse manifesto. Já está aí com todos vocês, dentro dessa linha, certo? Mostrando a nossa indignação e mostrando que sem clube não há futebol. Presidente, nós vamos ter aí um confronto aí de federações com os clubes, né? Um confronto que fica aberto aí com a manifestação, porque as federações, 19 delas já mostraram apoio à candidatura do Samir Chald e agora os clubes, 33 clubes dos 40 que compõem as duas ligas que temos nesse momento no futebol, se declaram a favor da candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos. Como é que o senhor vê esse confronto? Bom, eu acho que, primeiro que a gente está num país democrático, não é? A democracia e o debate vêm para engrandecer. A democracia vem para engrandecer o debate. Então, os posicionamentos, os interesses precisam ser colocados claras, né? Nós não sabemos ainda quais são as intenções da candidatura até posta pelas próprias federações e o que levou a esse apoio. Nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos uma profissionalização de arbitragem, um absurdo você ter hoje um árbitro trabalhando durante o dia na Bahia e no final de semana sair daqui para apitar um jogo de São Paulo e vice-versa. É um absurdo você não ter o fair play financeiro do futebol. Isso traz para a gente insegurança jurídica do investidor externo e também do investidor interno, certo? E essas questões nós temos lá o CNC, que é o nosso conselho lá, que nós começamos a debater, e houve um atropelamento do processo. Há cerca de 60 dias, por unanimidade, se elegeu o presidente atual, e em menos de 45 dias já se mudou toda a regra, já se mudou os atores, e os clubes que são os principais responsáveis pelo espetáculo não foram ouvidos, sequer consultados, como seria esse processo todo. Entendemos que tem outros atores nesse processo, fora do futebol, e a gente quer que o futebol seja discutido dentro do futebol. Para o futebol ser discutido dentro do futebol, nada mais justo que discutir com os clubes de futebol, vir à mesa e debater com os clubes de futebol, porque nós é que entendemos do futebol, porque nós estamos dentro dele. A pressão da torcida é em cima do presidente do clube. O presidente do clube é que tem que se esforçar para colocar o clube em campo, que não é só, é uma série de atores, de fatores para chegar até lá. Então, é injusto, certo? Você colocar uma eleição de CBF onde os clubes não são ouvidos. Presidente, se a gente manter os números que a gente tem, são 19 federações apoiando o Chamir, como é peso 3, teriam 52 votos. 33 clubes votando, eu não sei quais clubes são da Série A e quais clubes são da Série B, porque os clubes da Série A têm peso 2, né? E os clubes da Série B têm peso 1 na votação. Pelas contas de vocês conseguem chegar ou superar esses 52 votos que tem, e nós temos aí ainda 8 federações que não se manifestaram em quem se vão apoiar o Samir ou vão apoiar o Reinaldo. É lógico que tirando 7, a gente tira uma aí, que é a Federação de São Paulo, então seriam 7, seriam mais 21 votos. A Federação de São Paulo vai apoiar o Reinaldo naturalmente. O cenário hoje, eu acho que ninguém consegue registrar sequer a candidatura, não é? Por quê, presidente? Porque você precisaria ter as federações, mas precisaria ter 5 clubes. Então, agora que a regra mudou, era para 17, vamos voltar ao que era em 17, são 8 federações e 8 clubes, se eu não me engano, né? Todo dia muda, então eu acho que lá a candidatura lá tem as federações, mas não tem os 5 clubes. Esses 7 que não assinaram o manifesto também não assinarão a candidatura do lado de lá, entendeu? Então a gente entende a posição. Não quer dizer que estão contra Reinaldo 7, nem quer dizer que estão com o Samir 7. Na verdade, é um posicionamento temporário que estão estudando para onde é que vão. Mas 3 dos 7 já disseram que não assinam nem de um nem do outro. Então, você vai ter a dificuldade de formação de chapa, tanto do lado de lá como do lado de cá. A inscrição seria terça-feira, não é? Não teria tempo hábil, e aí eu acho que a gente poderia sentar na mesa para debater. Qual é a ideia? Você mudar a data dessa eleição, vamos ouvir os clubes, vamos ouvir todos os atores envolvidos no processo do futebol brasileiro, certo? Ela não pode só ser definida em Brasília, certo? Então, eu acho que o nosso posicionamento é claro, dentro da linha, nós queremos debater, nós queremos discutir o futebol, e que não pode ser dessa forma atropelada, da forma que está sendo colocado.
Pelo que o senhor observou, pela temperatura, o termômetro da reunião, o senhor acredita que até terça-feira a gente não vai ter esse consenso e essa eleição pode ser adiada? Eu acho, pelo que se colocou na reunião, que não terá os requisitos básicos do registro da candidatura até terça-feira, né? Pelo que ficou definido, sim, a não ser que alguém mude de posição. Mas, pelo que está definido, não tem número de clubes para se inscrever a candidatura do lado de lá, e até então não tem número de federação para se inscrever a candidatura do lado de cá. Acho que vai ser um impasse e a gente tem que sentar na mesa para discutir. Quais são, por favor, para quem está ouvindo a gente poder ter uma noção mais clara de todo o processo, quantas federações são necessárias hoje para você inscrever uma candidatura? Quantas federações e quantos clubes? E eles têm que ser em conjunto, né? O número de federações e o número de clubes. São 5 clubes. Da Série A ou Série B, tanto faz. Seriam 5 clubes, se eu não me engano, 22 federações. Ah, é alto o número, hein? Minha dúvida é se 20 ou 22. Sei bem do número de clubes, são 5 clubes. Pelo que ficou estabelecido na reunião, não terá os 5 clubes, entendeu? Então, acho que essa é a grande dificuldade aí, por até então. Mas eu acho que o grande vencedor, primeiro, dessa reunião entre Libra e LFU, é o futebol brasileiro. Foi a primeira vez que sentamos todos e estamos unidos dentro do mesmo propósito, do propósito de discutir o futebol brasileiro. Então, conseguimos a união em torno de um objetivo único, que é o objetivo de ser ouvido. Não dá mais para fazer futebol sem os clubes serem ouvidos. É um absurdo você fazer futebol e sem os clubes, que são os principais atores, não ser ouvido numa eleição de CBF, que é o órgão máximo do futebol, e se não tem a voz ativa dos clubes. Nós estamos conversando com o presidente Fábio Mota, que é presidente do Vitória. Aconteceu agora, terminou há instantes, uma reunião no Rio de Janeiro entre os clubes da Série A e da Série B, que soltaram aí um manifesto, já a gente vai trazer ele para vocês, e os clubes apoiam a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol, que hoje pela manhã confirmou a sua participação na eleição para a CBF, marcada inicialmente para o dia 25, mas como traz as informações aí o presidente Fábio Mota, talvez essa eleição não ocorra agora no dia 25 por questões de divergência. Mas, presidente, os clubes não serem ouvidos e relegados a um segundo plano dentro dessa estrutura de poder do futebol é culpa dos próprios clubes, né, presidente? Pela omissão ou pela não participação, enfim, você peca por participação ou por omissão. Os clubes demoraram um pouquinho para acordar, se é que já acordaram, né, presidente? Na verdade, nós acabamos um processo eleitoral há pouco tempo, montamos o CNC, que é o Conselho Nacional de Clubes. Inclusive, tem reunião marcada para segunda-feira, onde está lá o Flamengo, São Paulo. Esqueci agora nossos 5 representantes, lembro bem do Flamengo e São Paulo, com a pauta definida para a gente passar, dividir com a CBF na segunda-feira, e de uma hora para outra, como de surpresa, acontece o que aconteceu na troca e do poder da CBF. Então, acho que os clubes quando os clubes votaram de forma unânime na eleição passada, foi em cima de uma pauta de reivindicação que até então tinha sido propostas e prometida que seriam atendidas. A primeira pauta era a consagração do Conselho Nacional dos Clubes, que foi implantado pela CBF, e teríamos a primeira reunião segunda-feira. Então, não deu nem tempo de fazer a reunião da CNC marcada para segunda-feira. Evidentemente que deve acontecer, porque a CBF é o interventor, mas a surpresa para todos nós é da forma como foi feito o processo, da forma que foi colocada. O senhor o senhor aprovou essa medida de afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues? Nem eu, nem nenhum clube do Brasil. Todos nós fomos pegos de surpresa. Os clubes, então, acham que o Edinaldo, o senhor não pode falar por todos, mas pela percepção geral, que o Edinaldo deveria continuar? Eu não tenho que falar por todos, acho que tem que falar pelo Vitória. Tá? Pois não. Posso falar por todos. Eu acho que foi um processo muito assorrado, um processo muito rápido, certo? Que não ficou nem definido aí, nem transitado as causas da forma como foi o afastamento, por aí e tal. Mas a discussão agora não é essa. A discussão é que tudo bem, afastou, ok, está afastado, ninguém está discutindo, ninguém está pedindo a volta. O que a gente quer agora é ser ouvido. Nós queremos, não podemos ser coadjuvantes de um processo onde se vai definir o futuro presidente da CBF, que vai gerir os principais campeonatos do Brasil, e onde seus principais atores, que são os clubes, sequer são ouvidos.
Não estou aqui falando mal de candidato A nem candidato B. Você não teve nem tempo de conhecer. Sim. Certo? Então, você não tem nem como saber quais são as ideias, certo? Não conheço. Estou aqui falando do candidato em si só, certo? A pessoa, vi que é uma pessoa jovem, é neófito no futebol, acho que até que vai assumir agora a Federação de Roraima. Nada contra a Roraima, nada contra o povo de Roraima, nada contra ele. A forma é só o processo em si que deveria ter uma discussão e um debate maior. Não é você em 5 dias, ou 6 dias, ou 7 dias, você elegeu o principal dirigente da entidade máxima do futebol, que é quem organiza as competições, que é quem organiza a seleção brasileira, e os clubes sequer serem ouvidos nesse processo. Dentro dessa leitura, por que o senhor acha essa velocidade? Eu não diria velocidade, essa pressa para resolver essa situação, porque ainda pode haver uma obtenção de uma liminar pelo presidente Edinaldo Rodrigues, o processo ser paralisado, a confusão ser maior ainda. Qual o argumento que os clubes receberam para essa velocidade de definição de eleição e tudo mais? Não, nós não estamos entrando no mérito da ação. Nós não recebemos argumento nenhum porque nós não fomos ouvidos. Nós não fomos. Em hora nenhuma os clubes foram ouvidos. Nem o Marcelo Paz lá, que é o representante da LDU, nem o presidente de São Paulo, que é o nosso representante da Libra. Nenhum dos dois receberam um telefonema sobre o processo, nada disso. Ontem eu estava em São Paulo, na reunião da Libra, com todos os membros da Libra. A discussão era essa, perguntando todos entre si, ninguém foi ouvido, ninguém sabia de nada. E o próprio Marcelo Paz me ligou assim que terminou a reunião para dizer que do lado de lá da mesma forma. Então, nós não tivemos nem a oportunidade de ser ouvido. Pois é, presidente, o senhor vai me dar licença só um minuto? Chegou um manifesto e eu queria pedir permissão para eu poder ler, para a gente abordar um pouco mais esse posicionamento. Vamos lá. Você soube primeiro... Senhor? Desculpe? Você soube primeiro o que é a chegada do manifesto. Vai lá. Vamos lá. Sem clube não existe futebol. O futebol brasileiro precisa virar o jogo. Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito. E falta o principal, o protagonismo dos clubes. Afastados, banidos, impugnados, nenhum dos últimos 5 presidentes da CBF terminou seu mandato. O futebol brasileiro não pode ser mais jogado nos tribunais. Ele precisa voltar aos gramados e isso só acontece com os clubes em campo. Após uma decisão judicial proferida na última quinta-feira, foi designada em apenas 24 horas uma nova eleição na CBF com prazo de 4 dias para registro de chapa. E mais, o pleito foi agendado para um domingo, dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Ora, mais uma vez, o pensamento não é sobre o futebol. O jogo é outro. Impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões de brasileiros aos estádios, geram as audiências, reúnem as famílias em torno das partidas, garantem a estabilidade profissional de milhares de atletas e profissionais, atraem os bilhões de reais de marcas, investidores, veículos e promovem a maior paixão desse país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões. Não há mudança sem ação. Por isso, nesse momento, os clubes brasileiros, já reunidos na missão da criação da sua liga, reúnem-se em torno do apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo. O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. Estaremos todos juntos no mesmo campo, apoiando e exigindo um processo transparente, digno e responsável. Os clubes estão em campo por um novo futebol brasileiro. Esse é o segundo manifesto que eu estou lendo aqui nos últimos minutos. Os jogadores, os atletas campeões mundiais também colocaram um manifesto aí em público. Agora os clubes colocam um manifesto público. Eu acho que eu nunca vi, durante esses 40 anos de profissão que eu tenho, e o tempo que eu não era profissional, mas acompanhava o futebol, eu nunca vi uma movimentação e uma determinação tão grande de tentar ajeitar as coisas e encontrar um melhor caminho para o futebol. Esse desejo de mudança, ele tem força para superar o status que está sendo colocado na gestão do futebol, que continua sendo extremamente paternalista, fechado e vinculado a uma organização que é a CBF e através das suas subordinadas, que são as federações, presidente. Um confronto aí está declarado, ele é claro. Vai seguir até as últimas consequências ou não?
Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que os clubes nunca tiveram tão unidos no mesmo propósito. E eu acho que os dados, se você fizer uma reflexão desde as últimas Copas do Mundo, como que vem acontecendo no futebol brasileiro, você vai ver que precisamos de uma nova era. Os clubes precisam estar no comando do futebol. Chega dessa história de quem não está no futebol governar os que estão no futebol. Então, eu acho que quando você submete, por exemplo, vou dar exemplo daqui, mas que pode ser para qualquer estado, quando você submete, por exemplo, você ser obrigado a jogar o Campeonato Baiano em condições insalubres, em gramados horrorosos, e assim vai, como o cearense, como o pernambucano. Aqui em São Paulo também, presidente, não foge disso. No Rio não foge, são exceções de bons gramados. E agora essa praga de gramado sintético. E você é obrigado a jogar, porque se você não jogar aquele campeonato, você não vai para a Copa do Brasil, que é o segundo campeonato mais rentável do país. Isso é para agradar a federação, não é para agradar clube. O exemplo do Vitória, o Vitória é um clube tradicional do Brasil, tradicional do Nordeste, tem uma folha de 10 milhões de reais, que vai jogar numa cidade do interior, onde não tem iluminação, não tem gramado, e é obrigado a botar seus atletas ali para jogar, tendo risco do cara ser lesionado, ficar 2 meses, 3 meses, ganhando 500, 600, 700 mil, porque se você não joga, se você não classifica, não é pelo menos até o terceiro lugar, você não vai para a Copa do Brasil. Então isso é para agradar a federação. Então, eu acho que a gente tem que primeiro trazer esse debate para a mesa, para a sociedade civil organizada. Mostrar que essa forma de eleição da CBF, ela não reflete a realidade do futebol brasileiro. A federação ela não pode ter o peso que tem e o clube o peso que tem. A federação não pode decidir o destino do Brasil no futebol. Quem tem que definir são os clubes. A primeira coisa que a gente tem que questionar, seja quem for o presidente da CBF, o novo presidente da CBF, é você mudar a forma de votação da CBF, mudar a forma de peso. O Vitória é um clube de Série A que tem voto 2, o clube de Série C tem voto 1 e a federação tem peso 3, você reúne as federações, não precisa nem dos clubes para eleger o presidente da CBF. Então, acho que isso aí precisa ser discutido, é uma pauta nossa que vamos levar em seguida para essa discussão, seja quem for o presidente da CBF. Os clubes não podem ficar fora, não podem ser 27 pessoas que definem o destino de milhões e milhões que estão nos estádios, porque os clubes são os verdadeiros. Eu, por exemplo, para ser presidente do Vitória, eu enfrentei uma eleição aqui, o Vitória tem 45 mil sócios e o voto é direto. Então, eu tive 70% dos votos disputando a eleição do sócio do Vitória. O presidente da CBF se elege com os votos dos presidentes das federações. Então, não reflete a realidade da democracia nem do futebol brasileiro. Como é que o senhor vê essa perpetuação de presidentes de federação? O pai do Samir Chaldi, lá de Roraima, ficou 4 décadas. O próprio Reinaldo Carneiro Bastos está há muito tempo no futebol, vem desde a arbitragem que ele comandava, já está um bom tempo na federação. E por aí vai, a gente vê perpetuações aí, eternizados nos cargos. Pois é, no clube do futebol você tem no máximo 2 eleições. Sim. No meu caso aqui, meu estatuto permite 2 eleições e é salutar para a democracia, para tudo, sem renovar. Tá? Então, eu acho que nós precisamos passar limpo o futebol brasileiro. Precisamos criar uma regra geral, certo? De cima para baixo. De baixo para cima é complicado, mas eu acho que a regra tem que ser geral. Tudo isso é um debate que a gente tem que travar agora, nesse momento. Aproveitar o momento, travar esse debate. Por isso que essa eleição assordada, da forma que foi feita, não dá nem tempo de se debater o futuro da seleção brasileira, não dá nem tempo de se debater o futuro do futebol brasileiro, ou seja, foi muito precipitada a forma como foi feita e os clubes não foram ouvidos. Então, eu acho que o futebol precisa ser passado a limpo em todos os sentidos, principalmente na forma como é eleito seus representantes, tanto de CBF, como de federação, como de próprio clube de futebol. Eu defendo a democracia e o Vitória hoje tem uma eleição completamente aberta. O colégio eleitoral do Vitória hoje são 42 mil sócios. Ou seja, são 42 mil pessoas que votam diretamente no presidente. Não vota no conselho para o conselho eleger o presidente, não. O sócio do Vitória é quem elege o presidente. Eu acho que essa é a forma mais transparente, mais democrática que a gente pode transportar para todos os níveis do futebol brasileiro. Nós estamos conversando com o presidente Fábio Mota, presidente do Vitória. Ele acabou de sair da reunião que terminou há 40 minutos atrás, dos clubes que apoiaram, os 40 clubes da Série A e Série B, 33 deles apoiaram e assinam a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, ao pleito
para a escolha do novo presidente da CBF, marcado para o dia 25. O manifesto que os clubes fizeram já foi colocado aqui em primeira mão, você soube aqui na Rádio Bandeirantes, através da declaração do presidente, inclusive a possibilidade da eleição nem acontecer no próximo dia 25. Presidente, no início da nossa conversa, o senhor falou de duas situações extremamente importantes e, a meu ver, básicas do futebol: gramados e arbitragem. Por quê? Os clubes aceitam os gramados sintéticos e por que na arbitragem a gente só vê reclamação, a gente não vê uma proposição positiva? Vamos melhorar a arbitragem, vamos posicionar a arbitragem, vamos tentar fazer algo diferente, já que talvez o instrumento da Liga propicie isso, porque da parte da CBF a gente não vê isso acontecer. Eu acho que a formação da Liga transformará o futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai ser gerido por realmente quem faz o futebol brasileiro, que são os clubes. Até então, nós somos apenas coadjuvantes do processo e não temos voz ativa de definir essas coisas. Aí uma coisa simples que eu coloco para você. Para você colocar um time em campo, você tem lá o nutricionista, o psicólogo, o fisiologista, o fisioterapeuta, preparador físico e por aí vai. Suplementos, plataformas, GPS... E aí você coloca seu time em campo. O árbitro, não estou isentando. Não tem nada disso. O árbitro hoje no Brasil, além de não ter nada disso, não passar a semana concentrado para apitar o jogo, ele passa a semana, na sua grande maioria, em outra profissão. Por exemplo, ele é comandante de polícia, soldado de polícia no outro estado. Chega sexta-feira, ele pega o avião e vai apitar o jogo, sai de São Paulo para apitar o jogo na Bahia. Então, primeira coisa que você tem que fazer é a profissionalização da arbitragem. O árbitro tem que ser só árbitro. Hoje, os clubes de futebol praticamente já pagam arbitragem. Quando vai ter o jogo aqui, Vitória e Palmeiras, por exemplo, quem paga a arbitragem é o Vitória. Quando você vai fazer o jogo em São Paulo, quem paga a arbitragem é o São Paulo. É retirado o valor da renda que paga a arbitragem. Então, já é pago pelos clubes. Se já é pago pelos clubes, você tem que juntar isso a um processo de profissionalização. Você criar uma escola especificamente de arbitragem, um fundo para remunerar os árbitros, uma coisa que seja completamente isenta, sem vinculação, certo? Isso é o que nós defendemos. Da mesma forma, como é a questão dos gramados. Os gramados precisam ser uniformes. Não dá para você jogar no Barradão num gramado natural, e um bom gramado que nós temos aqui, e depois você jogar em outro gramado que não seja natural, que é artificial. Por quê? Você passa o tempo todo treinando num gramado natural e depois você vai jogar num gramado que não é natural. Evidentemente que tem diferença, certo? Eu não estou aqui querendo tirar mérito de título de quem foi campeão. É a realidade. É a realidade do processo, né? O Botafogo foi campeão. Os dois últimos campeões foram Botafogo e Palmeiras em gramado sintético. Não estou dizendo que foram campeões por isso, mas eu estou dizendo que levam-se vantagem, porque já treinam naquele gramado, já conhece aquele gramado, acaba levando vantagem sobre as outras equipes. Então você tem que padronizar os gramados. Se é para ser todo sintético, vamos ser todo sintético. Eu defendo o natural, que eu mostro aqui. O nosso complexo aqui, a gente tem 12 campos de futebol, complexo Manuel Barradas. Eu tenho 2 gramados sintéticos e 10 naturais. E boa parte da base que treina no gramado sintético tem muito mais lesão do que a outra parte da base que treina em gramado natural. Eu sou advogado, não sou da área, mas na vivência da vida eu vejo que o gramado natural é melhor por uma série de itens e por outros parâmetros que a gente possa definir aqui. Mas o que eu defendo é que se tenha parâmetro. Os campeonatos precisam ter regras com relação a gramado, com relação à arbitragem, que seja de uma forma igualitária, não de uma forma que acontece hoje, que acaba ou beneficiando ou prejudicando outros. Pois é, presidente, o senhor tem toda a razão, eu concordo com isso, eu sou uma voz aí que não é nada pessoal contra time A, B ou C, é contra o bem do futebol, não na contramão do mundo jogando com gramados sintéticos. Presidente, uma coisa que chama muito a atenção, essa semana o Cuiabá recebeu uma penalização de fair play. E outro dia ouvindo aqui o presidente Dresch e ele falando que muitos clubes devem, né, pro Cuiabá, não pagam, tem esse CNRD, Conselho Nacional de Resolução de Disputas, que foi implementado aí na CBF e normalmente, pelo que a gente tem acompanhado, ele favorece o credor, favorece o devedor, não o credor. É penalizado quem tem dinheiro a receber.
Como é que o senhor vê essa situação do fair play financeiro? Eu estou vendo uma matéria aqui, ó, a CBF adotou em 2015 o que parecia ser o embrião das regras do fair play financeiro do futebol brasileiro. Um clube pode perder até 3 pontos por participar de atraso por pagamento de remuneração por período igual ou superior a 30 dias. Vai ser mais responsável com seus investimentos. Realidade, 10 anos depois de incluir novos artigos nos regulamentos da CBF, os efeitos e as punições foram irrisórias. É uma década perdida, a gente não vê efetividade nenhuma, diz aqui o Marinu Maciel, advogado, diversos jogadores da Série A e da Série B. Isso diz respeito ao atraso de salários para jogadores, mas os clubes também não são bons pagadores, a grande maioria. Nesses 10 anos, apenas 2 clubes foram punidos com perda de pontos. O Santa Cruz em 2016 e o Sport em 2018. 2 clubes que foram rebaixados. E agora a gente está vendo essa dificuldade de clube para clube, não só de salário para pagamento de jogadores, agora de clube para clube. 2 situações, presidente. Eu acho que interfere essa falta de controle financeiro dos clubes no aspecto desportivo. Porque, às vezes, quem paga em dia tem dificuldade para contratar. E quem não paga em dia continua rasgando dinheiro. No futebol brasileiro, hoje, ser um bom pagador acabou se transformando numa virtude. Deixou de ser uma obrigação. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu fico muito a cavalheiro para falar disso, até porque eu assumi o Vitória há 3 anos na Série C. Vitória devia 500 milhões, tinha 6 meses de salário atrasado e não pagava ninguém, tá? Nós organizamos a casa, saímos da Série C para a Sul-Americana, fomos para a Série B, fomos campeões da B, estamos no 2º ano na Série A e estamos jogando a Sul-Americana. Com o esforço da equipe que nós montamos aqui, nós conseguimos regularizar a situação do Vitória. Acho que o Vitória é a única equipe do Brasil hoje que paga salário adiantado. Aqui a gente paga com 1 mês de antecedência o salário dos atletas e com 20 dias de antecedência o salário dos profissionais que trabalham no futebol. Então, eu venho brigando pelo fair play financeiro desde o primeiro momento. Eu acho muito injusto esse esforço todo que nós fizemos. Hoje o Vitória tem suas contas em dias, seus débitos parcelados, certo? E, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, também não querendo personalizar o clube, nem... O ano passado a gente estava disputando com o Corinthians a pré-Libertadores, cabeça a cabeça, como se diz na linguagem do futebol. Quando abriu a janela do meio do ano, o Corinthians trouxe 4 ou 5 reforços, o Corinthians foi para a pré-Libertadores e nós ficamos na Sul-Americana. Se você fosse fazer um levantamento e se existisse o fair play financeiro, não teria acontecido isso, né? Porque todos nós sabemos das questões relacionadas às finanças do Corinthians e por aí vai. Então, eu acho que o fair play financeiro, nós somos a 5ª liga de maior importância do mundo e somos a única que não tem fair play financeiro e nem profissionalização de arbitragem. Já passou da hora de se implantar isso. Há muito, muito tempo. Então, mas não adianta ficar só num discurso vazio. Eu vejo muita gente nesse discurso, mas na hora internamente acaba votando contra. Tudo bem que se precisa de um processo de transição, precisa de um tempo para se adequar, mas tem que sair do lugar. Não é justo o que acontece no Brasil. A Vitória se esforça muito para ter uma equipe modesta, para estar brigando pelos seus 3 pontos, pelo seu 1 ponto, enquanto outros que devem a todo mundo, que não pagam a ninguém, acabam indo embora e a gente fica aqui brigando dentro da nossa realidade. Essa questão do Cuiabá é uma questão que a gente acabou participando, nós compramos o PP do Grêmio e pagamos. E parte do recurso era para o Grêmio ter pago ao Cuiabá e acabou não se acertando ou se vão acertar. Então, isso depõe contra o futebol brasileiro para o mundo como um todo e isso tira a competitividade dos campeonatos. Para você ter competitividade de campeonato, você tem que ter condições igualitárias. Então, não é justo quem se esforça muito para pagar suas coisas em dias, para parcelar suas dívidas e ser suplantado tecnicamente, esportivamente, no gramado, por um outro que não faz nada disso. O fair play vem para corrigir essas desigualdades e para trazer... Presidente, o senhor está me ouvindo? Hã? Caiu a ligação? É por isso que eu vi que parou de falar. A gente está conversando com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, que está trazendo um raio-x importante aí desse movimento que começa a ganhar força. Hoje a reunião que aconteceu entre os clubes da Série A e da Série B, e eles oficializaram 33 dos 40 clubes que participaram da reunião, oficializaram através de um manifesto que você viu aqui em primeira mão na Bandeirantes, com a informação do presidente, dizendo
que os clubes, 33 clubes, apoiam a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, que foi anunciado hoje pela manhã, à presidência da CBF no pleito que marcado para o próximo dia 25, e ele pode ser até cancelado, como dizia o presidente. Presidente, voltou a ligação aí, o senhor está me ouvindo agora? Tá acabando a bateria aí, só para... A sua bateria, é que o papo está muito bom, desculpe, presidente, eu vou encerrar. O que me chamou a atenção também, e os fatos nos atropelaram, quando eu pedi para marcar entrevista com o senhor, é que você soltou uma declaração que acredita que até 2027, todos os clubes, se não virarem SAF, vão estar muito próximo disso. Baseado em que o senhor faz essa leitura e essa constatação? Na verdade, você vai ter a reforma tributária, pelo andar da carruagem da reforma tributária, a incidência de impostos que pagará a associação e a SAF, você virando SAF, mesmo que seja uma SAF interna, que não tem investidores, você vai pagar quase que 16% a menos do que se você for associação. Então, se passarem esses itens, como está definido na reforma tributária, vai ser difícil você ter um clube como associação. Você vai precisar derivar para a SAF, porque na SAF você tem uma carga tributária menor e viabiliza. Então, eu sei das resistências de muitas equipes. Porque vai ter responsabilização, né, presidente? Vai ter responsabilização. Não, eu acho que melhora até o futebol, porque você responsabiliza o gestor até de forma criminalmente. Sim. Certo? Hoje em dia é muito fácil você ser presidente de clube. Eu não sei se você já viu, nos seus 40 anos de futebol, algum ex-presidente de clube respondendo processo ou sendo preso. Não. Então, isso é a fragilidade da legislação brasileira. Bom, teve no Internacional outro dia, presidente, alguns anos atrás, teve responsabilização penal do dirigente. É um caso em mil. É muito pouco. Isso? Porque você tem a sensação de impunidade no futebol brasileiro. Futebol brasileiro sendo associação, cidadão assume, deixa lá a bomba, sai e o próximo que resolva. Tem sido assim por longos anos e a gente precisa acabar com isso, entendeu? Nós não temos uma legislação que responsabilize. Então, a partir do momento que você vira SAF, você passa a responder com seus bens pessoais, você passa a responder de forma criminal, e aí eu acho que o legislador foi muito competente quando ele, na reforma tributária, até para induzir as equipes para virarem SAF e ter suas responsabilidades. Não quer dizer que você vai virar uma SAF para receber um investidor. Você pode virar uma SAF do próprio Vitória, do próprio Corinthians, do próprio Flamengo, certo? Mas que você muda o grau de responsabilização. E a gente não vai ver o que a gente vê no futebol brasileiro hoje aí. Heranças malditas de gestões irresponsáveis que fizeram em vários dos clubes, inclusive no Vitória aqui. Eu recebi uma herança maldita aqui de 500 milhões e me virar para sair da Série C, estar hoje na Série A e na Sul-Americana. E as pessoas que aqui fizeram, você não consegue responsabilizar porque a legislação não permite. Lucas Bueno, uma pergunta para o presidente Fábio Mota. Boa tarde, presidente. Lucas Bueno aqui. Você falou sobre a questão das SAFs. Eu queria saber quais são os principais pontos que uma SAF aqui no Brasil pode agregar primeiro ao Vitória e como que você enxerga o futebol brasileiro depois de 2027, já que você acabou falando que todos os clubes podem virar SAF. Como que você enxerga o futebol brasileiro a partir de 2027, então? Primeiro que eu acho que a SAF, ela profissionaliza o futebol. Os processos são mais rápidos, você não fica a mercê de debater no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, você se livra da burocracia do futebol. Os processos são mais rápidos, são mais profissionais, a organização é melhor. Você para com esse negócio de ter abnegado no futebol, você passa a remunerar as pessoas e a partir do momento que você remunera, você faz a cobrança justa, certo? Ou seja, eu acho que é uma forma de evolução. A única discussão que eu faço é de que forma você vai transformar isso em SAF. Hoje você tem um monte de aventureiros. Você hoje tem exemplos de SAFs que deram certo, mas tem muito mais exemplos de SAFs que não deram certo. Então, na escolha e na modelagem da SAF, você vai ter que ter esse cuidado. Pegar uma equipe de tradição, de história e entregar na mão de qualquer um. Nós temos exemplo, por exemplo, do Vasco. O Vasco virou SAF, certo? E já voltou a ser associação, a dívida cresceu e não resolveu o problema. Então, eu não estou dizendo para você que a SAF é a solução dos problemas do Brasil e do futebol brasileiro, não. Eu acho que a SAF precisa ter, primeiro, um modelo que seja compatível com os interesses de cada clube, certo? E que você tenha um modelo que seja sólido, um modelo que seja garantedor, que garanta os próximos anos, tanto do ponto de vista esportivo no campo de futebol, mas que preserve também o patrimônio das associações.
O Vitória mesmo tem 522 mil metros quadrados dentro de Salvador, 12 campos de futebol, CT. Nosso patrimônio é muito grande. Então, nós não podemos simplesmente entregar a qualquer um. Você tem que discutir, debater, procurar grupos realmente sólidos, capazes, que sejam do ramo, e isso tem que ser feito com muita calma. A transformação de SAF é pela questão tributária. Não quer dizer que você vai transformar em SAF e vai vender para o primeiro que vai passando ali na rua. Presidente, para encerrar aqui, vai acabar a bateria do seu celular, lhe peço desculpas por isso, mas é que está muito esclarecedora a sua conversa e a informação que o senhor trouxe em primeira mão aqui. Só reiterando, então, 33 clubes dos 40